mas obviamente o nosso foco será o estado a que chegamos, o estado do nosso país. Mas antes de darmos início ao debate, eu passarei a palavra a Francisco Mendes, que é o Presidente da Comissão Coordenadora do Movimento Mais Democracia, para sucintamente apresentar esta nossa associação aos presentes. Francisco. Muito boa tarde a todos. Eu vou falar em pé, portanto penso que todos me conseguem ouvir. Agradecia que aí do fundo dissessem se sim, se não. Ouve, toda a gente ouve, portanto a minha voz normalmente é perfeitamente clara para não precisar de microfone nestas situações em que isso não é tão fácil. Eu não vou propriamente aqui fazer nenhuma apresentação do movimento Mais D, Democracia em Movimento, que organiza hoje este debate aqui, sobre o Estado a que chegamos, porque todas essas informações vocês as poderão ter através do nosso site, do www.maisdemocracia.org, todas as atividades que temos desenvolvido, todo o que temos feito desde o início de 2013, em que esta associação foi criada. Portanto, essa parte deixarei para, se não se importarem, para trabalho de casa vosso, para também acompanharem aqui nos slides que vão passando, nos cartazes que aí estão, o que é esta mesma associação. Hoje queria fazer aqui só algumas referências ou alguns considerandos sobre mesmo o próprio tema de hoje. E gostava de começar por dizer que a semana passada estive na repartição de finanças de Santarém, agora chamados Serviços de Finanças, como poderia ter acontecido coisa semelhante em qualquer outra repartição deste género, e estava lá um senhor, que fixei bem o nome dele porque é um pouco fora do normal, o senhor Jesuíno. E o senhor Jesuíno estava, passado um bocadinho de eu ter chegado, estava a fazer alguma confusão naquele serviço de finanças, a falar muito alto, porque se estava a indignar com uma situação que no caso dele era uma execução fiscal que supostamente até dependeria de uma outra empresa, portanto o problema nem sequer viria propriamente dele, que tinha estado na semana passada, na semana anterior a essa, na repartição de finanças, e lhe tinham dito que teria um valor a pagar que era de cerca de 10 mil euros, e constatava naquela altura que a funcionária, que eu por acaso conheço muito bem e que sei que é de uma acessibilidade ótima e que procura resolver todos os problemas que eles hoje sabem que a grande parte da população tem indevidamente, sem muitas vezes ter culpa, sem ter cometido nenhum crime para ter esse tipo de problemas com as finanças, e ele estava perante o facto de ter que pagar quase 12 mil. E o senhor que vinha de Leiria, não tinha trazido o advogado, tinha achado que não era necessário, estava perfeitamente indignado e dizia: vocês não me veem hoje mais aqui nas finanças para pagar seja o que for, eu não vou pagar absolutamente mais nada, porque isto não pode ser assim. E indignou-se de uma maneira muito ativa. O que ele conseguiu com isso, e também porque deu com aquela funcionária, como já lhes disse, que é extremamente atenciosa e que procura resolver os problemas dos contribuintes, foi que saiu de lá sem pagar 12 mil euros, mas pagando os tais 10 mil que ele tinha dito que era inicialmente o valor. Ora, isto para lhes dizer que, e todos vocês sabem, que se este senhor não se tivesse indignado, não tivesse tomado a posição dele, pagaria, de uma forma pacífica se calhar, como muitos de nós fazemos, esses tais 12 mil euros. E hoje sabemos que as finanças, não só, mas hoje vou meter aqui neste aspecto, que as finanças têm este tipo de comportamento e que, de uma maneira muitas vezes ilegal e sem quase ninguém se manifestar contra, nos levam a ter de pagar valores e a ter consequências que não seriam sequer devidas. E muitas vezes, quando são devidas, são resultado do Estado a que chegamos, o Estado a que chegamos, a que este país chegou, que se calhar é um Estado, como vocês todos saberão, e hoje aqui será com certeza muito falado, é um Estado muito pior do que aquele que o Salgueiro Maia falava antes do 25 de Abril ou no dia 24 de Abril à noite. Este senhor que não conseguiu isto, se calhar coincidência ou não, eu tive que ir, isso não é coincidência, que tem que lá ir muitas vezes, mas coincidência ou não, fui na semana seguinte novamente ao Serviço de Finanças e estava lá um ou outro senhor numa cadeira de rodas, supostamente com fracos recursos, pelo que ele dizia, a pedir uma certidão em como não podia pagar lá determinada verba, que eu julgo que era o IRS, mas que não tenho a certeza absoluta. Esse senhor eu não sei qual é que era o nome. E de uma maneira muito pouco correta, e as pessoas às vezes perdem a razão pelo estado de nervos a que chegam também, de uma maneira, é verdade, muito pouco correta com um funcionário que já é daquele tipo que nós dizíamos antigamente que era o funcionário público, hoje penso que não é a prática, mas que era um funcionário que
olhava para as coisas, muito mais novo, mas que olhava para as coisas como isto tem que se cumprir daquela maneira, está na lei assim, disseram que se cumpre é desta maneira, portanto eu vou fazer, é dela mesma. E dizia que, pronto, sim senhor, que eu passava a certidão, mas que a certidão era de 15 euros. Ele disse, não, eu não tenho recursos, portanto não tenho 15 euros para pagar uma certidão. Às tantas já havia um senhor que lhe queria pagar a certidão. Ele dizia, não, o senhor não paga a certidão porque isso vai contra os meus princípios. O princípio é que eu não posso pagar, venho pedir uma certidão e como não posso pagar, não vou pagar 15 euros por essa certidão. E esse, entretanto, nós temos sempre pressa, não é? Portanto, às vezes não ligamos ao essencial. Eu tinha pressa e tive que sair, não sei em que é que deu aquela mesma situação. Mas estes senhores que ali estavam a defender os seus problemas específicos, portanto, eles acabaram de defender o que era o seu problema específico, é se calhar o nosso mal na nossa sociedade. Esses senhores que defendiam aqueles problemas poderiam falar de muitas outras coisas que normalmente, por menor, mas que normalmente não são faladas quando nós estamos nestes debates, quando na nossa sociedade, na televisão e em muitos outros lados se defendem e se debatem os grandes temas. Esse senhor podia falar de coisas que muitas vezes nós temos vergonha até de falar quando são de multas. E voltando às finanças, e hoje vou ficar só por aí. Quando temos um processo qualquer, ou não é processo, é até um imposto automóvel para pagar, o agora chamado IUC, não é? E que nos atrasamos 1 hora, 1 minuto para fazer aquele pagamento. Se fizer na internet isso atrasa 1 minuto, no dia a seguir tem que se pagar o dobro, às vezes mais do que o dobro. Todos nós sabemos que isso acontece. Ninguém reclama com isso, ou quase ninguém reclama. Quando reclamamos, já lá vamos, mas quando reclamamos é ao funcionário, que normalmente, coitado, nem tem culpa nenhuma disso. Como é que é possível que uma pessoa esteja num lar, e hoje quem é que não tem necessidade, a partir de determinada altura, de ter os seus pais, porque não tem vida após ter em casa normalmente, num lar, muitas vezes não tem rendimentos sequer para pagar esse mesmo lar, e que depois paga ao longo de um ano, será difícil conseguir menos, paga 12 mil euros, por exemplo, por ano, para que esse seu familiar lá esteja, e vê descontado no valor que paga de IRS 407,5 euros e 50 cêntimos. Poderia falar de IMIs, de pessoas que até muitas vezes vivem mal, que numa altura de mercado em que ninguém consegue vender imóveis, e quando consegue é por valores mínimos, quando tem imóveis que valem, por exemplo, sei lá, 50 mil euros, e que estão avaliados pelas finanças neste momento em 70, 80 e mais, e que paga valores de IMIs que não lhe dá sequer, que não tem sequer da sua forma ou do seu ordenado forma de os pagar. E se quiser desfazer-se desse imóvel, muitas vezes já nem as instituições de solidariedade os aceitam como doação. Porquê? Porque não estão, obviamente, se fizerem contas, para depois pagar os IMIs que dali resultam anualmente. Podia falar das despesas de funeral, por exemplo, que não sei se têm consciência disso. Eu por acaso tenho, porque o meu pai morreu há 15 dias. Ele deixou dinheiro suficiente para pagar o funeral dele, podia não ter deixado. Se eu quisesse, como fiz, pedir o subsídio de funeral para reaver aquela verba, a que toda a gente que tenha trabalhado, que tenha de alguma forma descontado, tem direito, tinha que primeiro, e tivemos que primeiro, pagar esse valor e ter o respectivo recibo. Não basta a fatura, é o recibo. Porque para entregar na Segurança Social, fazer o pedido de um dinheiro que virá daqui a 4, segundo me disseram, 4, 6 meses, o funeral tem que estar pago. Quem não tem esse dinheiro não se enterra? Não sei, sinceramente, não sei como é que se resolve. Mas voltando à questão do Sr. Jesuíno e do outro senhor que estava nas finanças, esses senhores estavam ali a defender a sua posição, tiveram ali uma ação que é muito melhor, penso eu, do que a ação daquelas pessoas que, por isso simplesmente lá vão e nem sequer refilam, não dizem nada, pagam, e desculpem o termo, pagam e calam, como se costuma dizer. Mas nós pensamos, obviamente, que o caminho não pode ser esse. Naquela altura, digo-lhes que eu, quando lá estive muito tentado em falar com aqueles dois senhores, tanto numa altura como na outra, ir falar com aqueles dois senhores e dizer, epá, olha, nós podemos fazer algum trabalho conjunto, podemos tentar resolver as coisas da forma que deve ser, que não deve ser o senhor por si, eu por mim, o outro por ele, mas todos mais em conjunto. Depois pensei também, até pela postura das pessoas, pelas mágoas da vida que tinham e tudo isso, que não compreenderiam certamente isso que eu estava a dizer e não era àquela altura talvez de o fazer. Não sei se estive certo, se estive errado, mas pensei isso. Porque, como lhes disse, eles até perderam a razão com a agressividade que acabaram por ter na defesa daquelas suas situações. Mas, com certeza que o caminho é que nós todos façamos alguma coisa, mas em comum. E é, portanto, isso que a nossa associação defende, é que haja
motivar, dentro do possível, que sabemos que é difícil, motivar a participação de toda a gente para fazer obra cívica, até política, de outro tipo, mas para fazer com força, para fazer em comum. Havia alguém que eu tenho uma pena muito grande, pode ser que algum de vocês saiba, de não saber quem é que dizia que há, entre as pessoas, há um pequeno grupo que faz as coisas acontecer. Depois há um grupo um pouquinho maior que vê as coisas acontecer. E há depois um grupo enorme de pessoas que nem sabem sequer o que é que está a acontecer. E isto é, na realidade, muito a nossa prática. E é isso que nós temos que tentar mudar. Nós sabemos que as pessoas muitas vezes não intervêm, não aparecem, não participam, hoje em dia porque passividade, é verdade, mas têm medo. Hoje começa-se, e alguns de vós são mais velhos que eu na altura do 25 de Abril tinha 11 anos, alguns de vós são mais velhos que eu, e sabem o medo que existia, de uma forma diferente se calhar, mas, de certeza, mas antes do 25 de Abril. Fez-se o 25 de Abril, homens como o Coronel Vasco Lourenço estiveram envolvidos, certamente não para hoje chegarmos a esta situação em que estamos, mas com certeza que falarão sobre isso. Mas não conseguimos aqui ter a participação de muita gente também por esse medo instalado que existe. Então, hoje certamente o que aqui vamos ouvir, da participação destes dois oradores e da vossa participação com certeza também, serão ideias práticas, não soluções, que ninguém as tem, mas de certeza que ideias práticas, que não se ficarão certamente na retórica, como estamos muito habituados a ouvir nas nossas televisões e nos nossos políticos, sobre este tal estado a que chegamos. Muito obrigado.